Preparando o meu coração para aquele dia. George Miller. Aprove ao Senhor ensinar-me uma verdade que tem beneficiado a minha vida por mais de 14 anos. É o seguinte: percebi muito mais claramente do que antes que o assunto mais importante e mais urgente com que tenho de me ocupar a cada dia é conservar a minha alma muito feliz no Senhor. A primeira coisa com que devo me preocupar não é tanto o quanto eu posso servir ao Senhor, mas o quanto eu posso colocar a minha alma num estado de felicidade no Senhor e alimentar o meu homem interior. Eu poderia procurar servir ao Senhor pregando a verdade aos incrédulos, poderia procurar beneficiar os crentes, poderia cuidar de aliviar os oprimidos, poderia ainda procurar proceder de tal maneira a me comportar como um filho de Deus neste mundo e, contudo, por não estar feliz no Senhor e não ser alimentado e nutrido no meu homem interior dia a dia, tudo isto poderia não ser praticado corretamente ou no espírito certo. Até então, a minha prática tinha sido, por pelo menos 10 anos antes disso, de habitualmente me entregar à oração logo depois de me vestir de manhã cedo. Agora eu vejo que a coisa mais importante que eu deveria fazer era me entregar à leitura da palavra de Deus e nela meditar, de tal maneira que o meu coração pudesse ser confortado, encorajado, aquecido, reprovado e instruído. Percebi que assim, através da palavra de Deus, enquanto meditava nela, o meu coração poderia ser levado a uma experiência de comunhão com o Senhor. Comecei a partir de então a meditar no texto do Novo Testamento desde o começo, cedo de manhã. Primeira coisa que eu fiz depois de pedir, em poucas palavras, a bênção do Senhor sobre a sua preciosa palavra, foi começar a meditar na palavra de Deus, pesquisando em cada versículo para obter dela uma bênção, não para exercitar o ministério público da palavra, não para pregar sobre aquilo que eu estava meditando, mas para obter alimento para a minha própria alma. Descobri que, como resultado disso, invariavelmente, logo depois de alguns minutos, a minha alma era levada à confissão ou à ação de graças, ou à intercessão ou à súplica, de tal modo que, embora não tivesse inicialmente me dedicado à oração e sim à meditação, contudo eu era levado quase imediatamente de um jeito ou de outro à oração. Então, quando eu terminava com a minha súplica ou intercessão, ou ação de graças ou confissão, eu continuava para os outros versículos e novamente mergulhava na oração por mim mesmo ou pelos outros, de acordo com o que me guiava a palavra, mas ainda mantendo diante de mim aquele objetivo da minha meditação, o de obter alimento para a minha alma. A diferença então entre a minha prática anterior e esta atual é isto: antes, quando eu me levantava, eu começava a orar o mais cedo possível e geralmente gastava quase todo o meu tempo até o café da manhã em oração, ou até todo o tempo. Em todas as ocasiões, eu quase invariavelmente começava com oração, a não ser quando eu sentia minha alma desnutrida, estéril, casos em que eu lia a palavra de Deus para alimento, ou para refrigério, ou para renovação ou reavivamento do meu homem interior, antes de eu me entregar à oração propriamente dita. Mas, qual era o resultado disto? Geralmente eu ficava de joelhos 15 minutos, ou meia hora, ou até uma hora antes de alcançar a consciência de estar recebendo conforto, encorajamento, humildade de espírito, etc. E muitas vezes, depois de ter sofrido com a divagação da minha mente pelos primeiros 10 minutos, ou 15, ou até mesmo meia hora, e então somente aí eu começava realmente a orar. Raramente me acontece isto agora, com o meu coração alimentado pela verdade, experimentando uma comunhão real com Deus. Eu falo com o meu Pai e com o meu amigo, por mais vil que eu seja indigno disto, acerca das coisas que Ele me trouxe da sua preciosa palavra. Muitas vezes eu me admiro agora de que não tenha percebido isto antes. Pegue esta chave de ouro, ele o chama, entre no seu lugar santo. Uma palavra de George Miller, preparando o meu coração para aquele dia. O Senhor, pregando a verdade aos incrédulos, poderia procurar beneficiar os crentes, poderia cuidar de aliviar os oprimidos, poderia ainda procurar proceder de tal maneira a me comportar como um filho de Deus neste mundo e, contudo, por não estar feliz no Senhor e não ser alimentado e nutrido no meu homem interior dia a dia, tudo isto poderia não ser praticado corretamente ou no espírito certo. Até então, a minha prática tinha sido, por pelo menos 10 anos antes disso, de habitualmente me entregar à oração logo depois de me vestir de manhã cedo. Agora eu vejo que a coisa mais importante que eu deveria fazer era me entregar à leitura da palavra de Deus e nela meditar, de tal maneira que o meu coração pudesse ser
Preparando o meu coração para aquele dia. George Miller. Aprove ao Senhor ensinar-me uma verdade que tem beneficiado a minha vida por mais de 14 anos. É o seguinte: percebi muito mais claramente do que antes que o assunto mais importante e mais urgente com que tenho de me ocupar a cada dia é conservar a minha alma muito feliz no Senhor. A primeira coisa com que devo me preocupar não é tanto o quanto eu posso servir ao Senhor, mas o quanto eu posso colocar a minha alma num estado de felicidade no Senhor e alimentar o meu homem interior. Eu poderia procurar servir ao Senhor confortado, encorajado, aquecido, reprovado, instruído. Percebi que assim, através da palavra de Deus, enquanto meditava nela, o meu coração poderia ser levado a uma experiência de comunhão com o Senhor. Comecei a partir de então a meditar no texto do Novo Testamento desde o começo, cedo de manhã. Primeira coisa que eu fiz depois de pedir, em poucas palavras, a bênção do Senhor sobre a sua preciosa palavra, foi começar a meditar na palavra de Deus, pesquisando em cada versículo para obter dela uma bênção, não para exercitar o ministério público da palavra, não para pregar sobre aquilo que eu estava meditando, mas para obter alimento para a minha própria alma. Descobri que, como resultado disso, invariavelmente logo, depois de alguns, quando eu me levantava, eu começava a orar o mais cedo possível e geralmente gastava quase todo o meu tempo até o café da manhã em oração, ou até todo o tempo. Em todas as ocasiões, eu quase invariavelmente começava com oração, a não ser quando eu sentia minha alma desnutrida, estéril, casos em que eu lia a palavra de Deus para alimento, ou para refrigério, ou para renovação ou reavivamento do meu homem interior, antes de eu me entregar à oração propriamente dita. Mas, qual era o resultado disto? Geralmente eu ficava de joelhos 15 minutos, ou meia hora, ou até uma hora antes de alcançar a consciência de estar recebendo conforto, encorajamento, humildade de espírito, etc. E muitas vezes, depois de 3 minutos, a minha alma era levada à confissão, ou à ação de graças, ou à intercessão, ou à súplica, de tal modo que, embora eu não tivesse inicialmente me dedicado à oração e sim à meditação, contudo eu era levado quase imediatamente de um jeito ou de outro à oração. Então, quando eu terminava com a minha súplica ou intercessão, ou ação de graças ou confissão, eu continuava para os outros versículos e novamente mergulhava na oração por mim mesmo ou pelos outros, de acordo com o que me guiava a palavra, mas ainda mantendo diante de mim aquele objetivo da minha meditação, o de obter alimento para a minha alma. A diferença então entre a minha prática anterior e esta atual é isto. Antes,